começando mais uma edição do nosso Xiru 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica e esse nosso parazão maravilhoso. E a gente abre a nossa edição dessa segunda-feira falando, infelizmente, sobre mais um homicídio registrado aqui na nossa região. Durante o final de semana, um rapaz de 24 anos foi encontrado morto no ramal da Floresta, um ramal que fica na PA 415, a rodovia que interliga o município de Vitória do Xingu a Altamira. E esse rapaz, o corpo desse rapaz, que foi identificado como Martinho Wecker, ele estava no meio de uma plantação de cacau. Os proprietários dessa área, desse local onde há essa plantação, é que encontraram o corpo do Martinho, encontraram o corpo desse rapaz e logo acionaram a polícia. Eles não disseram se ouviram algum barulho, se teriam ouvido, por exemplo, disparos, porque os ferimentos foram encontrados no corpo do rapaz, principalmente na cabeça, se assemelham a ferimentos de disparos de arma de fogo. Hoje pela manhã, logo cedo, nós estivemos na delegacia conversar com o delegado responsável pela divisão de homicídios. Eles disseram que ainda estavam apurando as informações, foram colhidas no local e iam ouvir o casal que encontrou o corpo do Martinho durante o final de semana nessa plantação de cacau lá no ramal da Floresta, na PA 415, e que aguardavam também o laudo do IML para poder identificar a causa da morte. Mas, infelizmente, aí a gente anuncia mais um homicídio aqui no município de Altamira, um rapaz de apenas 24 anos. Ainda em conversa com a polícia, nós descobrimos que o Martinho respondeu a um inquérito por porte ilegal de armas no ano de 2014, lá no município de Pacajá. Não há nenhum registro de que ele tenha passado por presídio ou que tenha ficado detido, apenas esse inquérito que foi aberto para investigar o porte ilegal de armas, essa denúncia que pesava contra o Martinho, um jovem de 24 anos que foi encontrado morto aí no ramal da Floresta, nas proximidades da PA 415. Infelizmente, gente, mais um homicídio aqui no nosso município. Bom, deixa eu ver quem está curtindo a nossa live nessa segunda-feira. Bora ver quem já está curtindo aqui juntinho com a gente. É o Maria Edson Lisboa. Estamos ligados no Xingu 230 aqui em Vila São Benedito, em Cametá. Maria Edson e Emily. Olha que maravilha. Obrigada pela participação, viu, Maria Edson, e para Emily também, que está aí juntinho assistindo o Xingu 230. Quem está aqui com a gente também, Lúcia Rios. Oi, boa tarde, estou ligada. Que bom, fico feliz. Compartilha a live aqui junto com a gente para que todo mundo, seus amigos, sua família, também possam assistir aqui o Xingu 230, tá certo? Deixa eu ver quem mais está aqui, a Rayane Catielli. Ótima segunda-feira para todos. Para você também, minha querida, muito obrigada. Meu querido Ribamar Leite, lá de Pacajá, Pacajá, Macapá, lá de Macapá. Já estou mudando a cidade do Ribamar, tá vendo, Ribamar? Ribamar Leite, que está lá em Macapá, ligadinho aqui no Xingu 230. Minha querida Catiúcia Silva de Souza, boa tarde. Já estamos ligados aqui do Bela Vista e do Parque P. Olha que maravilha. Beijo para todo esse povo do Bela Vista e também do Parque P. Para você também, viu, Catiúcia? Obrigada pela participação, minha linda. Quem mais está aqui? Cíntia Roberta, manda um beijo para mim, Cíntia Roberta, e para Ashla Kawane. Olha que chiquérrimas. Obrigada pela participação e beijo para as duas, viu? Beijo aqui para Cíntia Roberta e para Ashla Kawane. Pimentel já está por aqui, mandando um boa tarde, Karina. Boa tarde, meu querido Pimentel. E um abraço especial para todos os servidores aí da Câmara Municipal de Vereadores, para você também, viu, lindo? Júnior Santana já está por aqui, ligadinho daqui de Medicilândia. Olha que maravilha. Obrigada pela participação. E um abraço especial para todo esse povo aí de Medicilândia. Quem mais está aqui? Ellen Souza. Boa tarde, ligadinha aqui do Casa Nova. Beijos, gatinha. Beijo para você também, minha linda. Obrigada pela participação. E agora, apenas uma atualização. Na sexta-feira, nós falamos aqui sobre o bloqueio da BR-230, que começou na tarde da quinta-feira e que seguiu por toda a manhã de sexta-feira até o início da tarde da sexta, em que cerca de 80 indígenas do Médio Xingu fecharam a rodovia BR-230 no quilômetro 50, próximo ao canteiro, próximo à usina hidrelétrica Belo Monte, que fica no 55. Inclusive, nós dissemos aqui que a ideia inicial dos indígenas era invadir, era ocupar a usina, mas eles não conseguiram, foram surpreendidos pelos homens da Força Nacional e acabaram fechando a rodovia. Bloquearam a passagem por completo,
depois de muita negociação com a Polícia Rodoviária Federal, viaturas e carros oficiais e ambulâncias foram liberados para passar e, após uma longa negociação que contou com a participação da representante da Casa de Governo aqui em Altamira, através da Secretaria de Governo, né, conseguiram articular uma reunião do dia 7 de fevereiro em Brasília, em que os indígenas do Médio Xingu irão expor suas demandas. Entre elas, mais uma vez, essa demanda que é antiga, que é uma demanda que é urgente aqui para a região, que é a desintrusão e, traduzindo, é a desocupação das terras indígenas, das terras que foram demarcadas como terras indígenas ou de terras que estão em processo de demarcação, né, e que foram ocupadas por grileiros, ocupadas por fazendeiros, ocupadas por pessoas que reivindicam assentamento, né? Isso tem gerado muitos conflitos, já resultou em bastante confusão. Nós tivemos recentemente um incidente aqui na terra indígena Arara, que fica entre os municípios de Medicilândia e de Uruará, em que os indígenas, em que a FUNAI denunciou ao IBAMA, denunciou ao Ministério Público Federal e denunciou ao governo federal a ocupação das terras da etnia Arara, entre Medicilândia e Uruará, por madeireiros. São áreas protegidas, áreas que estão preservadas, áreas que têm muita madeira, madeira de lei, inclusive, que atrai os madeireiros, é lógico, né? E gera conflitos, porque os indígenas estão lá, é terra demarcada, e aí eles não vão aceitar, como ninguém aceita de bom grado, que a sua terra seja ocupada. Então, essa é a principal reivindicação dos indígenas, a lista de reivindicações deles. E eles vão levar para Brasília agora para o próximo dia 7 de fevereiro, para essa conversa com a Secretaria de Governo, com a Presidência da República, também inclui a preocupação e a insatisfação com a mudança de pasta da FUNAI, que agora ela está na pasta de Direitos Humanos da Mulher, né? E eles não gostaram dessa mudança. Eles acreditam que essa mudança enfraquece a estrutura da FUNAI, né? Porque tira do foco toda a pasta da FUNAI, todas as orientações do que de fato é a FUNAI, por que ela foi criada e qual que é o seu papel. Eles dizem que essa nova pasta não atende a todo esse contexto. E isso enfraqueceria a política de defesa dos direitos dos indígenas e da preservação da floresta também, porque também existe uma preocupação com relação à preservação da floresta, a preservação da fauna, da flora, do meio ambiente aqui da região. Com o apoio da Casa de Governo e através da Secretaria de Governo, foi conseguido articular essa reunião que está marcada para o próximo dia 7 de dezembro. Tá certo? E aí, logo no meio da tarde, por volta das 16 horas da sexta-feira, a rodovia foi desbloqueada. Quem está aqui juntinho com a gente também, deixa eu ver aqui. Antônia Alves Pereira já está por aqui, está lá no Pacajá, mandando um abraço para todo mundo, para você também, querida. Deixa eu ver quem está aqui. Antônia Vilma Silva, mandando um boa tarde, um oi para todo mundo. Elisângela Aranha também, mandando boa tarde para a gente. Moura Santos também, mandando boa tarde para todo mundo. O Wallace Souza está lá em Codó, no Maranhão, e está mandando um alô aqui para a gente. Olha que maravilha, está longe, mas está aqui pertinho da gente, curtindo o Xingu 230. Poliana Piovesan também está mandando um oi para a gente. E a Ellen Souza fazendo o seguinte: boa tarde, ligadinha aqui do Casa Nova. Beijos, beijo para você também. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Zeneide Alves está lá em Manaus. Olha que maravilha, está lá em Manaus e está assistindo aqui juntinho com a gente. A Alcineia Gomes mandando boa tarde para todo mundo. E o Márcio Fedrigo está mandando abraços para vocês. E para o Mário, da Altamira Plantas. Olha que maravilha. Obrigada pela participação, viu, Márcio? Quem mais está aqui? Alex Marinho. Boa tarde, Karina. Boa tarde para você também, Alex. Obrigada pela participação. Quem mais está aqui? A Elisângela está dizendo, a Elisângela Aranha está dizendo que ela é lá de Santa Benedita e está mandando boa tarde para toda a família Xingu 230. Que bom. Obrigada pela participação, viu, minha linda? Agora a gente vai falar sobre uma notícia muito trágica que aconteceu ontem, no início da tarde, em Itaituba. Na verdade, próximo de Itaituba. Uma balsa, onde cerca de 12 pessoas estavam a bordo e ela acabou naufragando. A balsa, que saiu da cidade de Penedo e seguia para Itaituba, acabou naufragando, gente, e uma pessoa morreu. Os bombeiros ainda buscam por 3 pessoas que estão desaparecidas
3 pessoas que estão desaparecidas, são 2 mulheres e um rapaz, um jovem de 19 anos, que continuam desaparecidos. Testemunhas contaram que na balsa havia uma pá carregadeira e também um trator, e que esses 2 equipamentos, muito pesados, né, poderiam ter causado esse naufrágio, porque quando eles foram embarcados, que foi um frete que a balsa recebeu, quando eles foram embarcados, os passageiros notaram que a balsa ficou mais próxima do nível do rio, é como se ela tivesse afundado, né? Quem já andou de barco, já andou de balsa, sabe como é que é. Conforme você vai subindo as coisas, colocando o peso em cima, ela vai se acomodando e a gente vai vendo ali a água mais próxima, né? Da margem ali, como se ela fosse afundando mesmo. E aí quem estava na balsa contou que quando os equipamentos entraram, quando o trator e a pá carregadeira subiram na balsa, ela ficou assim, rente à água. Isso causou preocupação, mas como a viagem já estava próximo de ser concluída, ninguém se preocupou. Mas infelizmente ela acabou naufragando, uma pessoa morreu e outras 3 que estão desaparecidas. Desde a manhã de hoje, os bombeiros o bombeiro de Itaituba, se dirigiram até o local. Fica no rio Tapajós, próximo da comunidade São Luís do Tapajós. Os bombeiros de Itaituba se dirigiram até esse trecho do rio para poder iniciar as buscas a essas 3 pessoas. São 2 mulheres e um rapaz de 19 anos que, desde o naufrágio, continuam desaparecidos. E aí a gente relembra, né, o caso daquele naufrágio que aconteceu aqui próximo de Porto de Mós, que levantou uma série de reclamações, uma série de críticas, né, sobre a fiscalização nos rios aqui do estado do Pará. Nós não temos, por exemplo, aqui uma representação da Capitania dos Portos, né? Não temos quem fiscalize os nossos rios, são extensões gigantescas de água, e nenhuma delegacia especializada, seja ela da Marinha, seja ela da Polícia Civil, especializada em fiscalizar os rios aqui do Pará. E aí, o que acontece? A imprudência, né? Essas pessoas, por exemplo, que estavam na balsa, estavam sem colete. Quando a balsa naufragou, as pessoas estavam sem colete. Quem sabe nadar bem, mesmo estando, às vezes, naquela confusão, no susto, né? Às vezes consegue se salvar. Mas e quem não sabe nadar direito? Ou quem sabe nadar, mas acaba entrando em choque por conta do acidente? Então, muito complicado, apesar de tudo que se falou, tudo que se prometeu com relação à fiscalização nos rios aqui do Pará, a gente ainda registra acidentes trágicos, né? Acidentes como este, em que a balsa naufragou no rio Tapajós, ali próximo da comunidade São Luís do Tapajós, em que uma pessoa morreu e 3 estão desaparecidos. Havia 12 pessoas na balsa, e está aí essa situação. 2 equipamentos que são grandes, pesados. Na balsa, se vocês virem pelas imagens, não é uma estrutura grande, né? Mas aí resta a fiscalização, resta ao inquérito policial, ao laudo, tanto dos bombeiros quanto do IML, para dizer a causa do acidente. Mas, mais uma vez, a gente vai aqui chover no molhado e falar: cadê a fiscalização, não é? Cadê a Capitania dos Portos, que precisa fiscalizar a circulação desse transporte fluvial? E o rio, aqui no Pará, são estradas. As pessoas se locomovem nos rios aqui da região. O fluxo de barcos, o fluxo de embarcações nos rios do Pará é gigantesco. Mas não existe nada, nem ninguém que fiscalize. Como se fosse literalmente uma terra sem lei. E aí, vejam o que acontece. Infelizmente, famílias traumatizadas por conta dessa situação. Vamos aguardar que os bombeiros pelo menos encontrem, né? A gente torce para que essas pessoas estejam bem, tenham conseguido nadar até a margem do rio e que, bom, não aconteça de novo, né? A gente espera que não aconteça de novo. Mas sem fiscalização fica difícil. Sem fiscalização fica muito difícil.
A Diana Ebenezer tá lá em Sinop, olha que maravilha, tá lá em Sinop, no Mato Grosso, tá mandando boa tarde pra gente. Boa tarde pra você, viu, Diana? Obrigada pela participação, viu, querida? Beth Alves mandando um oi pra gente. A Núbia Borges de Abreu dos Santos, mandando um boa tarde pra família Chico 230, olha que maravilha. Clícia Silva, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Bercilei Narron, olha que chique. Boa tarde, aqui de Santarém, Santana do Amapá. Olha, muito legal. Santana do Amapá. Tenho vários parentes que moram lá, vários amigos que moram em Santana do Amapá. Dizem que é muito quente lá. A disputa é grande, né? Porque a família também, Deus o livre. Negócio, diz aí, Becilei, é quente mesmo ou é só conversa fiada? Porque eu tenho amigos que moram aí em Santana, aí no Amapá, e dizem que é muito quente mesmo. Obrigada pela participação, viu, meu querido? Quem mais tá aqui é a Caroline Souto, minha querida Caroline Souto, lá de Porto de Mós, mandando um alô especial, dizendo que já está por aqui acompanhando do Xingu 230, direto de Porto de Mós. E por falar em Porto de Mós, nós vamos falar sobre o inverno. É verdade. Nós estamos em pleno inverno, o inverno está a todo vapor, chovendo bastante. E lá em Porto de Mós, olha o que aconteceu, gente. Muita chuva mesmo. E a cidade, olha aí, olha a situação. Alagou. Muitos bairros. Para quem não conhece Porto de Mós é uma ilha. Porto de Mós é uma ilha, né? E durante o inverno, dependendo da intensidade do inverno, toda a zona rural de Porto de Mós, ela fica alagada. As casas precisam ser elevadas. As pessoas vão subindo o piso, os moradores vão literalmente subindo o piso, elevando o piso, porque a água sobe muito mesmo. Já estive em Porto de Mós umas 2 vezes durante o inverno para acompanhar a situação de sofrimento mesmo das famílias que vivem principalmente na zona rural. E aí, plantação se perde, né? A criação de animais. Você encontra o tempo todo o búfalo nadando de um lado para o outro, porque a água sobe muito mesmo. E dentro da cidade, a parte da periferia da cidade, que é mais baixa, a frente da cidade é alta. Ela sofre com outro problema, que é a maresia, né? Mas a parte baixa da cidade, a parte da periferia da cidade, essa sofre com alagamento durante o inverno. E olha essa situação que aconteceu aí durante o final de semana, ó. Essas imagens me foram mandadas, inclusive, pela minha querida Caroline Souto. Eu vi ela postando no Facebook dela, liguei para ela na mesma hora, mandei mensagem, manda para mim, me conta o que é que está acontecendo aí, e ela mostrou. Ela disse que está desse jeito, está muito complicado, pessoas com medo de ficarem desabrigadas, porque além de encher, a água está demorando a secar, né? Está demorando a escoar, correr direto para o rio e aí secar a cidade. E isso está assustando bastante as pessoas e causando muito prejuízo. O inverno, infelizmente, o inverno na nossa região, ele causa prejuízos. É por culpa da chuva? Não. Infelizmente, a falta de estrutura das cidades. Né? Aí entra a limpeza de bueiros, né? A liberação de canais que são assoreados durante todo o ano com lixo. E aí, quando chega essa época do ano, a gente precisaria dos canais limpos para a água correr. Não tem. Está assoreado. E a água vai correr para onde? Para onde ela conseguir ir. E, geralmente, o destino são as casas das pessoas. Infelizmente, a falta de infraestrutura para lidar com esse inverno, que é constante. Todo ano tem inverno aqui na região e todo ano as cidades daqui sofrem por conta dos alagamentos. Porque não existe uma política séria de planejamento para essa época do ano. Infelizmente, essa é que é a realidade. Olha aí a situação, ó, as ruas repletas de água. Imagina o sufoco de quem acorda e já pisa no chão e já dá... o pé já vai na água. Gente, é assustador. Quem já passou por isso sabe. É assustador. Ninguém merece, com certeza. Quem tá aqui juntinho com a gente, deixa eu ver quem mais tá aqui. O Jansen Nunes. Caroline, obrigada, minha querida. Muito obrigada por ter mandado as imagens. Sempre que precisar, pode mandar que a gente tá aqui, viu? E abraço para sua mãe, a dona Pretinha, lá no município de Porto de Mós. A Zete Santos ficou assustada com o que ela viu aqui, mas é isso mesmo, minha amiga, é isso mesmo que você está vendo. Tanto a situação que aconteceu ali da balsa, né, que ela se assustou, quanto também a questão do homicídio do rapaz ali na PA 415. É de assustar mesmo, amiga, com certeza. O Jancio Nunes está dizendo, oi, Karina, boa tarde, manda um alô aqui no bairro Alberto Soares. Vou mandar um alô especial, todo o pessoal do bairro Alberto Soares, para você também, viu, Jancio? Obrigada pela participação, meu querido.
A Zete tá ligadinha com a gente lá direto do Bela Vista. Olha que maravilha. Obrigada pela participação, viu, Jé? Olha quem tá aqui. Joicei Moraes já tá por aqui. Você nem leu minha mensagem. Se eu te contar que o Facebook atualizou aqui, foi embora tua mensagem? Embora, amiga. Sumiu daqui. Manda de novo que eu leio aqui, com certeza, tá bom? Desculpa, mas de vez em quando ele faz isso. Ele vai atualizando, aí eu perco as mensagens todinhas. Já tentei descobrir o que é, mas não consigo. Meu conhecimento de informática é o mesmo da matemática. Praticamente zero. É uma coisa triste. Deixa eu ver. Mas manda de novo, Joicei. Manda de novo que eu leio, eu prometo. A Ângela Henriqueta Oliveira pedindo pra gente mandar um alô lá pro Casa Nova. Quem mais tá aqui? A Cleia Leite mandando um boa tarde para todo mundo. E Moura Santos, boa tarde, ligadinha de Brasil Novo. Olha que maravilha. Beijão para todo esse povo de Brasil Novo aí. E agora a gente vai falar, olha, deixa eu mostrar para vocês as imagens da 16ª edição da Corrida de São Sebastião. Aconteceu ontem, domingo, aqui em Altamira. Gente, foi fantástico, fantástico. Mais de 200 competidores participaram das provas, tanto de corrida quanto de natação. Muito bacana. Agora, eu trouxe aqui as imagens para falar para vocês sobre a organização. A organização da 16ª edição da Corrida de São Sebastião está de parabéns. Foi impressionante a estrutura montada, todo o apoio dado aos atletas, aos participantes, desde o site que eles utilizaram para fazer as inscrições, até o ponto de referência ali na Galeria da Sete, na Rua 7 de Setembro, o kit, as medalhas lindíssimas, o atendimento, o apoio, junto com os parceiros, Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros, o Exército, Demutran, que estava ali dando apoio para os atletas. Gente, a estrutura de primeiro mundo. Pessoal que organizou a 16ª edição da Corrida de São Sebastião está de parabéns. Nível internacional. Não é... Ninguém está brincando aqui não. Coisa séria mesmo. Nível internacional. Uma monstra de uma estrutura. Super organização. Mostraram que dá para fazer. Que basta querer, que dá para fazer uma coisa muito bonita para que todo mundo, mesmo quem está aqui no município, quem está fora do país, inclusive, se interesse. Gente, muito bacana. A organização da 16ª edição da Corrida de São Sebastião está de parabéns mesmo. Nós pedimos a classificação para saber quem foram os classificados, tanto na corrida quanto na natação. Já sei que o Márcio Cunha, nosso nadador profissional, venceu a corrida de natação, mas eu não me passaram todos os nomes do pessoal da corrida e da natação. Vou ficar devendo para vocês, mas depois eu posto na nossa página para vocês saberem quem ganhou. Mas eu trouxe as imagens aqui, a gente não cobriu, infelizmente, nós não pudemos cobrir. Eu trouxe aqui principalmente para falar da organização. Nós já tínhamos feito uma matéria com o Paulo da organização e agora eu estou aqui para dizer que eles estão de parabéns. Foi assim, top, literalmente top, muito bacana mesmo, show, tá de parabéns e vamos aguardar a 17ª. Vamos aguardar a 17ª porque se for daí para frente, nossa, vamos ter atleta de fora com certeza correndo aqui, com certeza, porque merece mesmo, super estrutura. Deixa eu ver quem tá aqui. Marlisa Nascimento tá mandando um boa tarde e um alô para Porto de Mós. Olha que maravilha. Cátia Nascimento Souza tá dizendo o seguinte: Mana, tem que fazer uma reportagem aqui no bairro Jardim Altamira por falta de água. Estão sem água ainda. Meu Deus do céu. A gente vai falar com a Cosalt para saber o que está acontecendo no Jardim Altamira. Já vou anotar aqui, viu, Cátia? Vou anotar e vamos conversar com a Cosalt para saber o que está acontecendo e a gente dá a resposta aqui para vocês, tá? Já vamos ver, inclusive, hoje de tarde isso. O Altino Paiva está dizendo o seguinte: ei, manda um abraço para minha tia Maria, lá no Independente 1. Vou mandar um abraço para a tia do Altino, a dona Maria, que está lá no bairro Jardim Independente 1, com certeza. E a Carolina está dizendo o seguinte: boa tarde aqui em Porto de Mós, acompanhando o Seguro 230. Fica aí, não sai daí não e compartilha a nossa live. Deixa eu ver agora o que mais tem de notícia. Não, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou só dizer que eu vou para um rápido intervalo, mas já eu volto e não sai daí não. Compartilha a live, porque na volta eu vou falar para vocês sobre a paralisação dos médicos do regional, viu, gente? Confirmamos na sexta e aconteceu. Os médicos do Hospital Regional paralisaram as atividades hoje pela manhã. Já eu volto, não sai daí não e compartilha a live. A Norte Energia, responsável pela implantação e operação da usina hidrelétrica Belo Monte,
E aqui, com relação às populações indígenas da área de abrangência do empreendimento, nenhuma terra indígena foi alagada, nenhuma aldeia foi deslocada. Desde 2011, desenvolve ações que atendem 4.000 indígenas em 5 milhões de hectares, onde a empresa já construiu 8 unidades de proteção territorial. Um centro de monitoramento remoto de terras indígenas foi implantado para a FUNAI e hoje atende todo o território nacional. A empresa também foi responsável pela construção da nova sede da FUNAI em Altamira. A empresa investe ainda no apoio às atividades produtivas e de geração de renda, que englobam assistência técnica, infraestrutura e equipamentos às comunidades indígenas. Além disso, foram construídas moradias, escolas, unidades de saúde e sistemas de abastecimento de água nas aldeias. Para saber mais, acesse norteenergiasa.com.br. Norte Energia, usina hidrelétrica Belo Monte. Já parou para pensar que você pode estar criando Aedes aí na sua casa? Não? Então faça o teste. A calha está limpa? Os vasos de planta estão protegidos com areia? No quintal, latas, tampinhas, pneus e garrafas estão acomodados em locais secos e prontos para serem descartados? A caixa d'água está fechada e limpa? Ah, se a resposta foi sim para tudo, então você está de parabéns. E se o seu vizinho não fez a mesma coisa, não perca tempo. Avise a Vigilância Sanitária e garanta que na sua rua e no seu bairro o Aedes não entre. Todos contra a dengue, uma campanha do Xingu 230. Temos uma novidade para você. 50% de desconto na instalação de qualquer plano da Topnet. Mensalidades a partir de R$ 149,90 com planos de 20 a 70 mega. Para você navegar na internet, curtir jogos online, fazer chamadas de vídeos e assistir filmes e séries sem perder a conexão. Ligue e assine 0800 025 2500. Olha a gente aqui de volta, achei a mensagem da Joyce, minha linda, tá aqui. Boa tarde, Karina, estou ligada em Goiânia, muita correria, minha amiga, trabalho muito, não tenho tempo de estar ligada no jornal, mas estou aqui ligada porque é minha folga, saudades daí do Pará, abraço para os meus pais em Sozel. Eu queria estar no Festival do Caratinga, mas não posso, eu também queria estar no Festival do Caratinga, vou tentar. Tá aqui, viu? Achei sua mensagem. Obrigada, minha linda, pela participação. Curte a folga assistindo aí o Xingu 230. Não sai daí, não. Deixa eu ver quem tá aqui também, o Getúlio Inácio. Estamos ligadinhos aqui de Pacajá. Muito bom o seu programa. Olha que maravilha. Fico feliz que vocês estão gostando. Obrigada pela participação. E agora a gente vai falar sobre o hospital regional. Gente, nós falamos aqui na sexta-feira que os médicos anunciaram a paralisação para esta segunda. E, de fato, ela aconteceu. Os médicos do hospital regional cruzaram os braços, gente. Então já sabe, cirurgias, né, consultas suspensas por tempo indeterminado. Eles alegam que não receberam pagamento de dezembro e o acumulado de janeiro. Em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, eles já haviam anunciado uma paralisação, denunciando o atraso de 3 meses de salário. Nós entramos em contato com a ProSaúde, que é quem gerencia o Hospital Regional Público da Transamazônica aqui em Altamira, e de acordo com a nota, eles disseram, na época, que 40% do valor devido aos profissionais da clínica, da área médica, já tinha sido pago e que eles aguardavam o repasse do governo do estado para pagar o restante. Pois bem,
Passado esse período, essa situação foi normalizada, mas aí o mês de dezembro, conforme os médicos estão afirmando, não foi pago. E agora o acumulado de janeiro. Por conta disso, a paralisação nesta segunda-feira. Aí nós mandamos um pedido de solicitação de resposta, de informações, para o hospital regional, e em nota a direção do hospital respondeu o seguinte, que eles estão aguardando um repasse do governo do estado para poder atualizar o pagamento aos profissionais da área médica. A gente lamenta muito essa situação, porque a gente entende que quem trabalha tem que receber, né? Nem relógio trabalha de graça. E é uma profissão que é imprescindível, são profissionais que são imprescindíveis para o andamento da nossa cidade. Imagina as pessoas adoecendo, as pessoas precisando se operar, muito tempo na fila, aguardando por uma cirurgia, e aí você consegue marcar a sua cirurgia para hoje, segunda-feira, e você descobre que o médico que vai fazer a sua cirurgia está em greve. É triste. É de cortar o coração de um paciente que recebe uma informação como essa. A gente entende, claro, lógico, a situação dos médicos, porque eles têm conta para pagar, eles têm família, eles têm que receber o dinheiro que eles, de direito, né? Eles têm direito porque eles trabalharam. Mas os pacientes também são prejudicados. Então é preciso que se entre no consenso, que o governo do estado, junto com a coordenação, junto com a administração do hospital, sentem e conversem, né? Porque essa situação não pode continuar. Não é a primeira vez que isso acontece, o ano passado foram 2 vezes, 2019 nem começou e já agora a primeira paralisação, né? Então, quem perde é uma região inteira, que é uma região gigante, são mais de 400 mil cidadãos. Mais de 400 mil cidadãos nesses 11 municípios. Não é pouca gente, não. É muita gente. Muita gente. E o regional atende, porque ele é o único aqui que atende casos de média e alta complexidade. E aí a gente fala de cirurgias, da traumatologia, né? Por exemplo, partos prematuros, são casos complexos e apenas ele, o hospital regional, trata. Então é lamentável que uma unidade tão boa e tão importante quanto essa esteja passando por essa situação. A gente espera que isso se resolva o mais depressa possível, porque os pacientes não merecem. Os médicos têm que receber o que lhe é de direito, e os pacientes não merecem ficar nessa situação, né? Em dezembro, nós já tínhamos mostrado aqui a insatisfação de um rapaz, um morador aqui de Altamira, que ficou indignado quando descobriu que os médicos estavam em greve, porque o filho estava na sala de cirurgia e foi tirado de lá. E a gente disse aqui que aquilo era errado, que a gente entende o direito dos profissionais que estão reivindicando o seu salário, mas que prejudicar um paciente dessa forma era errado, né? A gente precisa chegar no meio termo. Ninguém pode ser prejudicado. O meu direito termina onde começa o seu. A minha liberdade termina onde começa a do outro. A gente precisa chegar no meio termo. Mas os médicos têm toda a razão de reclamar. Eles não estão errados, não. Porque trabalhou, tem que receber, né? Tem que receber. Então, a nota diz, a nota que nos foi enviada pela assessoria de comunicação do hospital diz: assim que o governo do estado repassar o recurso, os médicos serão pagos. Vamos aguardar e acompanhar essa situação. E aí a gente segue na linha da saúde e mostra para vocês uma denúncia, um crime absurdo. Crime ambiental, primeiro, né? E um absurdo o que foi registrado hoje pela manhã lá no bairro Panorama. Para quem não sabe onde fica o bairro Panorama, ele fica ali entre o bairro Ilvalândia, tá? E o RUC São Joaquim. Ali o anel viário, tá? O anel viário passa bem na frente do bairro Panorama. E lá tem um terreno baldio que é gigantesco. Um mato monstruoso que ninguém dá cabo daquilo. E o resultado? Abandono atrai irresponsabilidade e irregularidade. Olha essa cena. Isso é medicamento, aí tem seringa, tem agulha e muito medicamento. E um detalhe, tá, gente? Um detalhe. Uma técnica de enfermagem que viu as imagens, analisou e falou que grande parte desses medicamentos que estão aí são de uso veterinário. Isso não pode. Esse tipo de lixo é um lixo hospitalar, é um lixo que é diferenciado, altamente contaminante
e que, em hipótese alguma, pode ser descartado dessa forma. A Secretaria de Meio Ambiente do município já foi informada sobre essa situação, técnicos já foram enviados para lá e a gente aguarda para saber o que vai acontecer, porque tem caixas, tem algumas caixas que estão lá, né, que podem vir a identificar o responsável, o dono, porque alguém comprou. Quem descartou é que vai levar a culpa, né? No final, quem descartou é que vai levar a culpa, porque foi o maior irresponsável. Mas quem comprou e disse para uma pessoa, seja lá quem for, diz, ó, leva e joga no lixo, não deve ter dito para jogar num terreno baldio. Também é irresponsável, também é responsável por esse crime ambiental que foi registrado hoje pela manhã, lá no bairro Panorama. Vejam vocês, se uma criança se corta, se uma criança se contamina numa situação como essa, animais se contaminam e acabam passando para outros animais, como que fica? É muita irresponsabilidade, gente. Olha que absurdo isso. Em pleno século XXI, a gente tem que estar puxando a orelha das pessoas por causa de situações como essas. A legislação é bem clara, a fiscalização é bem clara e mesmo assim, olha isso aí. Olha isso aí. Que absurdo. Que absurdo. Vamos aguardar a investigação da SEMAT para saber o que vai acontecer. Mas os responsáveis precisam ser identificados, porque eles têm que pagar. Primeiro que tem que recolher isso daí, porque esse lixo não pode estar aí, né? Esse lixo tem que ser incinerado. Se não tem incinerador, se não é de um hospital, se é de uma clínica, seja lá o que for, que fosse encaminhado para o aterro sanitário para ter o destino correto. Se não fosse outra história, mas Altamira tem um aterro sanitário que está funcionando e que foi feito justamente para que o lixo não seja despejado em qualquer lugar. Apesar de que já tem vários pontos de descarte de lixo aqui em Altamira. Quem vai para o Laranjeiras, por exemplo, entrando pela BR-230, se depara com vários pontos de descarte de lixo. Está lá. E eles vão só aumentando. Porque a primeira pessoa chega e joga uma cama, aí as outras pessoas vão passando e vem, bom, ninguém reclamou da cama, vou jogar meu sofá. Aí o outro vem e diz, ó, ninguém reclamou da cama nem do sofá, vou jogar meu fogão. Daqui a pouco tem um lixão. Rodovia Transamazônica, sentido conjunto, Cidade Nova, mesma situação. Vários pontos de despejo de lixo. E todo mundo vê, porque não está escondido não, tá nas margens da rodovia. Todo mundo vê, mas ninguém toma providência. Aí só vai acontecendo o quê? Vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco, o óbvio acontece, né? O óbvio. Bom, olha aí essa situação. Bairro Panorama, denúncia, medicamento descartado de forma irregular em aterro. SEMAT já foi informada e os técnicos já estão apurando para identificar quem são os responsáveis por esse descarte irregular de medicamento. Detalhe, grande parte do medicamento de uso veterinário, viu pessoal? De uso veterinário. Deixa eu ver quem está curtindo aqui a nossa live, quem continua aqui com a gente. Pera lá. Edna Ferreira Quintas. Boa tarde, estou ligada aqui em Criciúma, Santa Catarina. Olha que legal. Muito obrigada pela participação, viu, Edna? Abraço para você, para toda a sua família e fica aí juntinho com a gente. Obrigada pela participação. Ela está lá em Criciúma, Santa Catarina. A Que Bonita Altamira está na Galeria da 7 e está ligadinha aqui no Xingu 230. Olha que maravilha. Obrigada pela participação e beijo para todo mundo aí da Que Bonita. Quem está aqui também é o Victor Santos Araújo. Rapaz, só notícia ruim. Tem dia que eu vou te falar, viu? Parece que a bruxa tá solta. É verdade, você tem toda a razão, viu, Vitor? A Antônia Alves está por aqui, tá mandando um olá pra gente. Deixa eu ver qual é a próxima notícia, pra ver se é ruim também. Peraí, deixa eu ver aqui. Nem te conto. Depois dessa do medicamento, eu vou falar sobre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar de Altamira hoje amanheceu alagado. Uma goteira tem causado a maior dor de cabeça. Mas um detalhe, não é apenas uma goteira, são rachaduras no teto e também na estrutura. A estrutura do prédio, gente. Problemas seríssimos em vejam vocês, em um imóvel que ainda não tem 2 anos. 2 anos de inaugurado. Ainda não tem. Nós estivemos hoje lá e conversamos com o diretor, com o presidente, perdão, do conselho, que ele deu detalhes dessa situação e falou desses prejuízos que, gente, documentos estão se perdendo dentro do Conselho Tutelar por causa da água da chuva. Acompanhe. Algumas vezes já está acontecendo isso, né? Já fizemos devida comunicação.
com as empresas responsáveis. Isso é uma obra que é financiada pela Norte Energia e toda vez que ocorre esses alagamentos a gente pede documentos, né? Pede documentos, temos que suspender atendimento. Então há um prejuízo, há um danos à população, há um danos ao nosso trabalho e a gente está, né, com essa situação agora, o Conselho Tutelar. A gente tem 1 ano e pouco apenas foi entregue esse prédio para o Conselho Tutelar, foi em setembro de 2017, né? E toda vez que ocorre documentações, trabalhos prejudicados, população prejudicada, né? Profissionais também prejudicados. A questão da estrutura, né? Que a gente não sabe como é que está, né? A gente não tem conhecimento, a gente não tem conhecimento de engenharia, né? E a gente não sabe ao que está se dando essas infiltrações. Quando dá chuva fortíssimas, aí é alagamento de certeza, né? E além do alagamento, os prejuízos que a gente está ocorrendo, né? Que aí a gente tem que fazer comunicações judiciais, informando da questão dos documentos perdidos. São documentos importantes, são documentos de atendimentos do Conselho Tutelar, são documentos judiciais. E uma família, um ser humano, um usuário prejudicado, né? Viram aí? Viram a situação do prédio do Conselho Tutelar? Agora, gente, detalhe. O prédio não tem 2 anos. O prédio não tem 2 anos. Ele foi construído através de um pedido, o projeto da prefeitura, foi um pedido que a Prefeitura Municipal de Altamira fez para o PDRS. O projeto foi aprovado, financiado e construído. Agora o prédio está nessa situação. São rachaduras no telhado e, para piorar a situação, também na estrutura. A estrutura também está rachando. E aí o medo é que, de alguma forma, as paredes comecem a rachar e a estrutura se estrague de uma forma que não tenha mais correção. Conversando com o presidente do conselho, nós perguntamos, mas de quem que é a responsabilidade? Né? E eles foram bem claros. Como é recurso do PDRS, existe a garantia do construtor, são de 5 anos após a conclusão e entrega do prédio, e aí a responsabilidade seria do Instituto Avaliação. Nós entramos em contato com o Instituto Avaliação, eu conversei com a diretora do Instituto Avaliação hoje, a Sandra Xavier. Ela não está em Altamira, ela está em Brasília, né, acompanhando uma série de reuniões e por isso não pôde nos responder hoje com relação a essa situação do Conselho Tutelar, mas nós vamos aguardar, nós prometemos a ela, a gente deve isso aos nossos seguidores, uma resposta também aos moradores de Altamira, as famílias que dependem do trabalho que é realizado pelo Conselho Tutelar. A gente vai aguardar essa resposta, tá? Do Instituto Avaliação, que é quem monitora, que é quem fiscaliza todos os projetos que foram financiados, todas as obras e projetos que foram financiados pelo PDRS Xingu. Então a gente aguarda essa resposta do Instituto Avaliação para entender o que aconteceu. Se está dentro desse prazo de 5 anos do construtor, se não está, né? E é preciso que algo seja feito. A gente entende com certeza o desespero dos conselheiros, vários documentos se perdendo, documentos apagando. Já pensou uma denúncia como essa? Daqui a pouco chega um caso e aí o denunciado já tem um histórico, mas você não tem como comprovar que tem um histórico porque o documento sumiu, ou molhou e apagou, rasgou. Gente, é absurdo o que está acontecendo ali. Então a gente vai aguardar, tá, a resposta do Instituto Avaliação para poder passar detalhe por detalhe do que vai ser feito para resolver essa situação ali no Conselho Tutelar, porque do jeito que está não pode ficar, né? É uma instituição, uma entidade que é extremamente importante para a garantia da segurança, principalmente das crianças. Eles atendem muitas demandas com relação ao adolescente, mas a estrutura familiar, propriamente dita, né? Mas principalmente atenção ao adolescente e à criança. Então a gente não pode deixar de se atentar para isso, dar atenção, porque é um prédio novo, isso é recurso que não pode ser desperdiçado. Então, se tem um erro, que o erro seja corrigido o quanto antes, se dá para fazer um remendo, que seja feito esse remendo o quanto antes, porque do jeito que está não tem condição de ficar. Nós saímos de lá, várias pessoas esperando atendimento, pisando no chão, na água, a lajota toda coberta com lama. Lama. É absurdo, gente. É absurdo o que está acontecendo ali no Conselho Tutelar. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Então a gente vai aguardar
E assim que o Instituto de Avaliação responder, a gente traz esse assunto de volta aqui, porque ele é urgente. Não pode ficar para depois. Até porque o inverno não vai parar, porque tem uma rachadura no prédio do Conselho Tutelar. Vai continuar chovendo. E vai continuar vazando água lá. E vai continuar estragando todas as documentações, toda a documentação que está arquivada lá. Infelizmente. Então a gente vai esperar e vocês não se preocupem. A gente vai trazer essa resposta aqui com certeza. O Vitor, que falou que só tinha notícia ruim, ele deve estar mais assustado ainda. Imagina, hein, Vitor? Mas agora vamos dar uma aliviada nesse negócio aí. Vamos falar sobre a Voz da Urna. A Voz da Urna é um projeto que já foi, inclusive, ele já foi executado aqui em Altamira há alguns anos, através do Conselho de Segurança, e hoje ele foi resgatado com o apoio do Fórum Regional de Segurança Pública. Além do Conselho de Segurança, nós temos agora o Fórum Regional de Segurança Pública, que trouxe esse projeto, fortaleceu esse projeto, e agora nós temos duas urnas. Uma que fica fixa lá no Fórum, em Altamira, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, e a urna que ela é, como que chama? Que ela é itinerante. Hoje ela chegou na Guarda Municipal e fica durante um mês lá. Então, se você tiver alguma denúncia e quiser ir, e deve ir, se você tem alguma denúncia e não quer ir na delegacia, tem medo, vá até a urna e faça sua denúncia lá. A urna está lá na Guarda Municipal. Nós fomos, hoje acompanhamos um pouquinho da reunião entre a presidente do Fórum de Segurança Pública, o presidente do Conselho de Segurança e a comandante da Guarda Municipal, a Guarda Carla, que foi quem nos recebeu lá e recebeu a urna também, que vai ficar lá durante todo esse mês. Acompanhe um pouquinho aí. Exatamente, né? É importante a população saber que nesse período, por 30 dias, vai ficar aqui a urna, a voz do povo, para que a população venha fazer as suas denúncias, independente de qualquer assunto que seja. Maria da Penha, consumo de drogas, boca de fumo, violência doméstica, o que for tipo de violência, você possa vir aqui na Guarda Municipal, que o endereço é Rua Uberaba, 2297, próximo à UPA, para que você possa vir fazer a sua denúncia. Exatamente, como vocês podem ver agora, o molde da segurança pública é justamente fazer esse estreitamento com a população, porque nós trabalhamos em prol da população, então nós queremos esse contato maior para justamente dirimir os problemas que tem na nossa sociedade, mas para isso a população tem que estar próxima, tem que denunciar, tem que confiar na polícia para que a gente junto possa transformar a nossa cidade num lugar melhor. E eles estão denunciando sim, a comunidade está denunciando 24 denúncias que foram levadas até a Voz da Urna, até a urna, estão sendo apuradas. O presidente do Conselho de Segurança, que também faz parte do Fórum Regional de Segurança Pública, falou sobre essas denúncias, essas 24 que começam a ser apuradas, e destacou que a partir de agora eles vão trabalhar junto ao Ministério Público Estadual e aos órgãos de segurança pública para direcionar para que cada denúncia feita seja apurada conforme a instituição que que seja de sua competência. Com certeza, é um compromisso nosso, né, do Fórum Regional de Segurança Pública e do Conselho de Segurança, de dar essa resposta à comunidade através das suas denúncias feitas no programa Voz da Urna, e vamos sentar em breve com o Ministério Público para fazer os encaminhamentos daquilo. Aquilo foi boca de fumo, vai ser encaminhado para a Polícia Militar, que já foi feito esse acordo com o Ministério Público e com o CPR-8, né, com o Serviço de Inteligência que tem lá, com a Polícia Civil também, que vai trabalhar também com a gente nessa questão de boca de fumo, mas também de pedofilia, exploração sexual contra criança e adolescente, foragido da justiça, também denúncia de foragido da justiça, enfim, todas essas demandas. O Ministério Público vai fazer seus encaminhamentos e depois o Fórum Regional de Segurança Pública vai cobrar a resposta dessas denúncias junto à comunidade. A gente quer agradecer a população que compareceu às urnas, né, com suas denúncias e sugestões, e dizer que a nossa urna continua também ainda no fórum, né? Essa urna é a urna permanente e agora durante 30 dias ela vai estar aqui na Guarda Municipal. E eu quero fazer um esclarecimento. Esse aqui é o bloco de denúncia. A gente gostaria muito que as pessoas fizessem as denúncias nesse espaço, usando esse material aqui, que depois da denúncia feita, você pode destacar o canhoto para que você acompanhe, né? Nós tivemos 24 denúncias, uma a gente teve que invalidar por questões de escrita. Então, que a pessoa não tenha pressa, venha até a Guarda Municipal, pegue a folhinha, leve para casa, escreva com bastante atenção, né? E depois retorne e coloque na urna.
Viram aí que bacana? Muito legal esse projeto. Fórum Regional de Segurança Pública, junto com o Conselho de Segurança Pública, estão de parabéns, porque esse projeto é muito bacana e deu voz à comunidade, voz àquelas pessoas que estavam reprimidas, que tinham medo de denunciar e que agora tem um canal em que elas podem denunciar. 190 continua aberto, é bom que a gente deixe claro, tá? A polícia continua aberta para receber as denúncias, mas se você quiser utilizar também a urna, utilize. Tem uma que fica no Fórum de Altamira, ali na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, ela fica fixa lá. E essa, que ela é móvel, que ela fica mudando, que ela é itinerante, de tempos em tempos ela está em pontos específicos da cidade, agora está lá na Guarda Municipal. Está passando pela frente da Guarna? Vai lá, destaca o seu cartãozinho, não posso atender agora, destaca lá, né, do bloco de anotações, leva para casa, faz a sua anotação com calma, faz a sua denúncia com calma, e aí depois ou você pode colocar na urna lá do fórum, ou voltar e deixar na urna da Câmara, da Guarda, perdão, não tem problema, você não precisa obrigatoriamente deixar na urna da Guarda Municipal. Está mais próximo do fórum, onde você estiver mais próximo, pode depositar a sua denúncia lá. E não esqueça, escreva com calma, para que as pessoas possam ler a sua letra, possam entender a sua denúncia, né? E outra, nós recebemos a informação que muitas pessoas estão fazendo denúncias do tipo, em Altamira não tem emissão de documento de identidade, por exemplo. Essa não é especificamente uma pauta da área da segurança. É importante ter o documento? É complicado não ter em Altamira? É. Mas essa não é uma pauta especificamente da área de segurança pública. O que eles querem ouvir de você é saber se na sua rua tem um ponto de tráfico de drogas, tem um ponto de exploração sexual de crianças e adolescentes, tem um caso que você está desconfiando que é de pedofilia, é isso que eles querem saber. Uma agressão doméstica que você já não aguenta mais ver, é isso que eles querem ouvir. Pautas ligadas à segurança pública, tá certo? Deixa eu ver quem continua aqui. Minha querida Joyce, eu li a mensagem dela. Joyce, curta sua folga aí, mas não sai daí, não. Fica aí assistindo juntinho com a gente hoje, tá certo? Obrigada pela participação, minha linda. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Débora Costa mandando boa tarde para toda a família Xingu 230. Xingu 230. A Rosângela Teixeira de Melo também está por aqui mandando boa tarde, Karina. Boa tarde para você também, minha linda. Obrigada pela participação. Tâmara Rabelo mandando boa tarde para a gente. E quem está aqui? Helenita Neres. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde para você também. Antônio Alves, o taxista. Lembra desse personagem do Fábio Júnior? Velho, bem antigão. Mas eu não sou velha. É só me lembrei agora porque eu já vi isso em algum lugar. Brincadeira. Obrigada pela participação, viu, Antônio? Um olá para você também. Agora, gente, a gente vai falar sobre uma situação que aconteceu em Tucuruí, que viralizou na internet de uma tal maneira que se a intenção dos protagonistas dessa cena bizarra e desrespeitosa era aparecer, eles conseguiram. Eles ficaram famosos. Não sei se a fama era a que eles esperavam, mas que eles ficaram famosos, eles ficaram. Acompanhe aí. Essa foto era para ser uma recordação, mas acabou viralizando nas redes sociais e se tornando uma polêmica. O gesto feito por alunos da Universidade do Estado do Pará, Campus Tucuruí, foi interpretado como obsceno, mas para os universitários era só uma brincadeira. A foto da turma, a qual eu sou o patrono de formatura, ela foi divulgada em um canal, né, privado, né, de um dos membros da turma. E para eles era uma brincadeira. Então a foto saiu do canal privado, alguém pegou e soltou, né, e viralizou a foto como algo negativo. Qual o significado realmente desse gesto? Quem foi que disse que esse gesto é obsceno? Às vezes você faz uma rápida pesquisa, você vai ver que esses gestos podem simbolizar diversas coisas, inclusive coisas boas até. Os gestos do losango, da pirâmide invertida, da pirâmide, são gestos que têm diversas significações. E aí precisa realmente saber o que os acadêmicos quiseram dizer com isso. Pelo que eu vi na publicação, eles não denegriram, não falaram nada sobre isso. As meninas, inclusive, que estavam também na foto, não se sentiram prejudicadas, porque a gente percebeu, como nós somos muito juízes de tudo, né? Então as redes sociais caíram assim, de uma maneira bem
pesada, né, em cima. E nós que conhecemos esses alunos, passamos 4 anos com eles, vimos, somos responsáveis por isso e verificamos o quanto esses meninos produziram esses 4 anos. E sabemos sim que eles não são misóginos, não são preconceituosos e acredito que as partes devem sim ser ouvidas. Dentro do campus de Tucuri nós temos um colegiado, que esse colegiado, ao saber do caso, deveria ter imediatamente solicitado uma reunião extraordinária para que nós resolvêssemos isso dentro da universidade, para não tomar a proporção que tomou. E dentro das medidas punitivas, né, seria uma advertência para esses acadêmicos. De acordo com o patrono da turma, apenas 1 hora antes da outorga, a direção da UEPA comunicou que metade dos formandos não poderia participar da colação. A punição que de certa forma, revolta, né, a gente, professor, é porque não houve um momento, aliás, nenhum momento de escuta da instituição, né, para se justificar, para esclarecer ou para pedir desculpas, né. A instituição, a 1 hora antes da outorga dos alunos, traz um documento, chama os alunos que estavam com seus familiares aqui e afirma que a metade da turma não pode participar da outorga como punição à fotografia. A gente entende que a instituição, como uma instituição de formação e que promove a educação, deveria dar a oportunidade dos alunos esclarecerem, dos alunos se defenderem. Mesmo com uma liminar, os estudantes ainda não colaram grau. A instituição entrou com recurso. Nestas imagens feitas por um telefone celular durante a outorga de parte dos alunos, o professor faz o mesmo gesto. Para ele, o gesto representa um símbolo de poder, força e coragem. Vários esportistas de renome fazem, né, colocam, de pessoas ligadas à política mundial, já fizeram, expõem. E, inclusive, algumas entidades, né, de sociedades, como maçonaria, também têm isso como um símbolo, né? Um símbolo de poder, um símbolo de força, de coragem. E as pessoas vão dando várias interpretações em relação à figura, né, que foi feita. Raimunda Cruz é mãe de um dos formandos. Ela lamenta toda essa situação e diz que a universidade foi cruel. Eu acho que foi de crueldade o que foi a atitude que o campus tomou com relação aos alunos, aonde a moça postou a foto, eles fazendo um gesto que era costume da turma, mas era um gesto interno. Tá? Jamais eles pensaram em denegrir a imagem da instituição, aonde eu batia no peito e dizia que eu tinha orgulho do meu filho estudar numa escola pública, porque aonde a expressão da gente... Primeiro agradecer a TV Floresta que mandou esse material pra gente, e aí... gesto de poder. Estranho, né? Nunca vi isso. Na educação física, que é o curso deles, tem esse gesto. Tem esse símbolo. Símbolo de poder. Curioso. E mesmo que fosse uma linguagem que eles criaram, um sinal, um gesto que eles criaram dentro da sala de aula, que a gente sabe que não é, porque isso é habitualmente usado do lado de fora da sala de aula, como um gesto pejorativo, se usa há muito tempo, e a gente sabe para que é, que eu não vou falar aqui, porque o horário não permite, né? E a rede não permite, nem a educação, a ética profissional não permite, que era o que esse professor deveria ter, ética profissional, né? Eles criaram, segundo eles, uma comunicação, um código de comunicação entre a turma, mas eles não informaram o povo do lado de fora. E aí, na hora da formatura, fazem um gesto que é entendido na sociedade atual como um gesto obsceno e acham que vai ficar por isso mesmo. E não vai, gente. Esse professor, que já deveria saber disso, os alunos não, né, que são novos, a gente entende que é um pessoal que é novo, que está chegando agora,
que ainda não tem, né, maturidade suficiente para lidar com esse mundo doido que está aqui do lado de fora, porque não é fácil viver em sociedade, nem lidar com as mazelas da sociedade, os conflitos sociais, mas o professor, que já deveria ter esse jogo de cintura, sabe que aqui do lado de fora o negócio é diferente. E aí, a sociedade costuma cobrar caro de quem não a respeita. O gesto, que ele diz que era um gesto que simboliza o poder, não foi utilizado por todos os alunos. Um aluno aparece na foto normal, se posicionando de forma normal. E as meninas não fizeram esse gesto. Então é um gesto de poder só para os homens? Isso ele não explicou, né? É um gesto de poder só para os homens? É literalmente, gente, uma total irresponsabilidade. Não vou nem aqui falar que é falta de respeito, porque tem gente que não entende dessa forma. Vocês viram uma mãe defendendo, é mãe, a gente entende. Vocês viram ali uma profissional tentando defender, né? Mas você vê pela forma como a pessoa fala, gaguejando, nervosa, porque é difícil defender uma situação como essa dentro de uma universidade, né? E muito se fala sobre a formação universitária na atualidade, né? Está sendo questionada a todo momento. E aí, quando você espera que de dentro de uma universidade estadual, na formatura de uma turma, saia alguma coisa legal, divertida, inovadora, sai uma situação como essa, que acaba denegrindo a imagem da instituição, que já está bastante sucateada, que a Universidade Estadual do Pará vem sofrendo ano após ano, né, sem investimentos, atuando com dificuldade, formando seus profissionais com toda dificuldade, mas formando seus profissionais, e aí vem um profissional, um professor, incentivando os alunos de uma turma na formatura a fazer uma situação como essa, manchando ainda mais a imagem da instituição. Uma vez na rede, todo mundo sabe, para sempre. Não existe, eu vou apagar, não. É a mesma coisa quem pensa em grupo da família no WhatsApp. É o grupo da família, eu vou postar, é só a família que vai ver. Lê do engano. Lê do engano. Uma vez na rede, nunca mais se esquece. E um belo dia, um profissional desse que está aí, que vai trabalhar, vai ser um profissional sério, vai se dedicar à profissão, alguém em algum lugar vai lembrar. Eu sei quem tu és. Aquele cara da formatura que ela falou aqui. Feio, hein? Que feio, hein, professor? Para sempre. Está guardado para sempre. É um gesto pejorativo, sim. Símbolo de poder, ninguém sabe de que poder, porque só parcela da turma usou. Alguns outros homens não usaram e as mulheres não fizeram o símbolo. Então, uma brincadeira de muito mau gosto custou caro para a imagem da turma e da instituição. Quanto ao professor, só lamentar. Um profissional da educação, só lamentar. Infelizmente. Quem está aqui juntinho com a gente é a Jânia Rodrigues, que está mandando um boa tarde para a gente lá de Pacajá. Olha que maravilha. Obrigada pela participação, minha linda. Beijo para você. A Neide Souza. Boa tarde, Karina. Boa tarde para você também. Obrigada pela participação, minha linda. Fica aí com a gente que ainda tem notícia sim. Deixa eu contar um negócio para vocês. Com essas chuvas, a gente acaba tendo muita queda de energia. E com as quedas de tensão, é provável que ocorram curtos, que acabem queimando equipamentos. E aí, se queimar, por exemplo, a sua televisão, você sabe o que fazer? Dá uma olhadinha que nós vamos procurar a concessionária de energia elétrica para saber como o cliente deve proceder caso um eletrodoméstico, um eletroeletrônico dele sofra curto durante uma queda de tensão, por exemplo. Muita gente já se viu às voltas com equipamentos que queimaram após uma queda de tensão na rede de energia elétrica ou durante uma forte chuva com um apagão. Isso é comum e gera prejuízos aos usuários. Quanto às manutenções preventivas, nós fazemos ela de forma bem antecipada para poder chegar nesse momento do inverno e ter uma rede mais estabelecida, mais segura. Mas a gente tem intempéries, que são questão de árvores que caem, tem questões de a própria chuva de descarga atmosférica. Então tem tudo isso que acontece e podem estar ocasionando a interrupção do fornecimento. Mas se houver qualquer necessidade, se houver qualquer tipo de interrupção,
pode estar acionando o 0800, abrir o chamado de falta de energia e as nossas equipes vão estar preparadas para poder restabelecer. A empresa explica que muitas vezes a ausência de aterramento nas residências é a responsável por esses danos. E ao relatar um incidente como este, o cliente tem que estar ciente desse fato. Apesar disso, a empresa esclarece que os clientes prejudicados são ressarcidos e para conseguir receber o equipamento novo é preciso seguir alguns procedimentos. Sim, existe um item dentro da resolução normativa do setor elétrico que é o item de ressarcimento por danos elétricos. O que é isso? A ANEEL estipula um rito que é um rito próprio dessa resolução, em que ele vai ter até 90 dias para comprovar que aquele equipamento foi queimado ou danificado por uma descarga elétrica. Isso pode ser feito através da própria distribuidora, ele vai pegar a nota fiscal do equipamento, o laudo técnico informando dessa queima desse equipamento por conta de descarga elétrica e não pode utilizar esse equipamento enquanto não for feita uma vistoria da distribuidora nessa instalação. Então ele pode estar procurando, caso aconteça isso na casa de algum consumidor, ele pode vir à distribuidora para ter mais informações, entender como é que funciona, quais são o material que ele precisa ter para poder entrar com esse processo, e a gente vai estar dando continuidade para ele para poder garantir esse direito ao consumidor. Não esqueça, é preciso guardar as notas fiscais dos equipamentos queimados e aguardar a perícia analisar o que houve. Viram aí? Se acontecer um problema desse na sua casa, já sabe. Primeiramente, entrar em contato com a concessionária de energia elétrica para informar o prejuízo. Tá certo? Já sabe. Bom, na sexta-feira, gente, nós noticiamos aqui o desaparecimento de uma jovem de 18 anos, lá do bairro Jardim Independente 1. Pois bem, felizmente, na sexta-feira à noite, após 7 dias, sem notícias, ela entrou em contato com a família. Ela disse que estava numa propriedade de Medicilândia, em que não havia sinal para celular, não tinha rede, e por isso ela não havia conseguido ligar e entrar em contato com a família. Depois de ser informada por pessoas que chegaram na propriedade, que ela estava sendo procurada e que a família, inclusive, já tinha procurado a polícia, preocupada com o desaparecimento, ela ficou assustada, claro, com a repercussão do caso e entrou em contato com a família. A Rosalice está bem, já entrou em contato com a família e volta para casa por esses dias. Ela foi para Medicilândia para visitar os amigos e aí acabou ficando sem sinal de celular, como foi informado pela mãe dela. Hoje pela manhã nós entramos em contato com a família dela para saber em que pé estava a situação. E aí a mãe dela, já bastante tranquilizada, informou que na sexta-feira à noite ela entrou em contato com a família e que está tudo bem. A gente agradece muito a todos os nossos seguidores que compartilharam, que se preocuparam. A gente, inclusive, agradece porque sempre que a gente pede ajuda para vocês, vocês estão aqui de prontidão para atender o nosso pedido e a gente fica muito feliz de contar com a colaboração de vocês, sempre nos ajudando, com certeza. Muito obrigada mesmo. E agora a gente se despede da nossa edição dessa segunda-feira, mas já sabe, né? Se surgir alguma informação nova, a gente posta nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e o jornal já vai para o YouTube. Não tem tempo de ver no Facebook depois? Não tem problema. Vê lá no YouTube que a gente vai estar lá também, tá certo? Obrigada pela participação e até amanhã.